Aqui no canal Repórter da Hora tem a matéria com o Frei José Davi e também com o vereador do PSD, Dr. Antônio Miranda Rocha, falando sobre o projeto que foi aprovado com o reconhecimento da Trezena e a Festa de Santo Antônio como patrimônio imaterial de Campo Formoso, bem como o tombamento das pinturas da Igreja Matriz. E hoje estamos aqui com a artista, responsável por essas belíssimas pinturas, a Tatiana Carvalho, que vai falar com a gente sobre essa ideia, essa iniciativa, esse projeto de pintura sacra. E, Tatiana, primeiro, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço. E a gente começar justamente falando como é que foi essa ideia, esse projeto de fazer aquelas pinturas na Igreja Matriz. O embrião, né? Boa tarde, antes de tudo, aos ouvintes, às pessoas que acompanham o trabalho do Sérgio. E vou dizer a vocês que é uma honra estar aqui tentando falar com vocês, porque eu sei que vai ser um espaço muito curto, mas na medida do possível eu tentarei explicar assim, o máximo que eu puder, em pouco tempo. E, antes de tudo, gostaria de convidar vocês, quem não conhece o trabalho da arte sacra feita aqui na nossa igreja, se tiver oportunidade, venham ver, que eu acredito que é um trabalho muito legal e espero que tenha uma continuidade. E vai ser muito importante assim, esclarecer para vocês, nesse momento. Como é que foi a ideia, a iniciativa, de fazer aquelas pinturas na igreja que deixou muito mais bela? Olha, antes de mais nada, eu gostaria de informar que eu sou uma pessoa também da cidade e eu fiz também pensando na minha contribuição, porque todos nós devemos deixar uma contribuição por onde a gente passa. Esse foi o maior intuito. E o segundo intuito foi a parte de evangelização, porque muita gente vem e ao olhar um trabalho daquele, elas vão ter noção de quem foi Santo Antônio. Mas a ideia primária foi contar a história de Santo Antônio. Quem foi Santo Antônio? Por que é que ele veio para Campo Formoso? E qual foi a trajetória dele? Então, a partir de uma conversa com o Frei Davi, depois de uma sinalização dele, ele me pediu 2 painéis a princípio, que era a história do milagre de Santo Antônio e o batismo de Jesus. Depois de feitas essas 2 obras, ele achou necessidade de a gente contar a saga de Santo Antônio. E aí, qual foi o projeto? Eu li a vida de Santo Antônio inteira, coloquei tudo no papel e tentei resumir, porque Santo Antônio ele passou muito pouco tempo na Terra, ele viveu 36 anos. Só que ele deixou um legado assim, inacreditável. E minha maior preocupação era como é que eu vou colocar uma vida tão grande, então assim, num espaço tão curto. Mas aí o que foi que eu fiz? Eu dividi o projeto em 6 partes, que começa pelo nascimento dele até a morte, e tudo que eu narrei foi em vida, não coloquei nada depois que ele morreu. Então tudo que tem ali nos painéis, que é muito interessante, quem puder ler a história dele, por ser uma história muito grande, eu tentei sinalizar, então as coisas mais importantes. Ou seja, Tatiana, ali não são pinturas que você viu e transcreveu para aquele local, ou seja, você fez o projeto da pintura. Então, de onde vem tanta inspiração? Porque a gente percebe que são olha só, mínimos detalhes tem presente nesses de onde painéis. vem a inspiração? Ao ler a vida de Santo Antônio, ela é muito rica, muito, muito rica. Eu tentei colocar todo, como Sérgio falou, dos mínimos detalhes, tudo que entrou na parede existiu. Então, o laço, o que é o laço? Eu coloquei o laço como símbolo de ligação nossa com o divino. Então, todos nós temos esse laço invisível, que uns chamam de fé, outros chamam de intuição. Então, todos os detalhes estão permeados por muita história. São os milagres, é o dia a dia de Santo Antônio. E a inspiração veio a partir da biografia dele. Então, cada coisa que foi colocada, cada projeto daquele ali, eu acredito assim que também a inspiração divina contribuiu bastante. Porque não adianta só a gente ler e não saber colocar no papel. Então, a inspiração divina. Além da inspiração, dá para perceber que você já tinha uma grande experiência com pinturas ou começou agora? Porque
Quem olha acha que é uma pessoa que já vem com uma Não, grande experiência nessa questão de arte. Olha, outra coisa também muito interessante, eu não pintava. Não Incrível, pintava, né? nunca tinha feito anatomia, nunca tinha feito absolutamente nada voltado para esse mundo. Já havia trabalhado, porque eu me formei em design e artes plásticas, eu trabalhava em outro caminho. E em termos de pintura, foi uma coisa assim que não me chamou muita atenção na universidade, até porque minhas colegas pintavam tão bem que eu não me sentia assim a coragem de dizer, poxa, eu não pinto. Então eu não enveredei por esse caminho. Mas eu acreditei que era possível você se dedicar. Então, assim, a minha dedicação, ela durou 2 anos. Então foi um momento assim que eu coloquei ali nas paredes, assim, muito estudo, muita dedicação, muito suor e muito trabalho. Então não foi uma coisa assim tão simples, entendeu? E como a Tatiana avalia essa questão do tombamento daquelas artes, uma vez que é importante ter essa valorização desse Sim, trabalho do artista da nossa terra, as pessoas há muito tempo ali sim, ela vai estar ali por muitos anos e quem for ver aqueles painéis vamos saber que foi de uma pessoa de Campo Formoso e sim, essa valorização que a gente tem que aprender também a valorizar certo. aquilo que é da nossa terra. Olha, Sérgio, uma coisa que me preocupa muito em Campo Formoso é as pessoas parecem que não têm memória. Você chega numa cidade, Campo Formoso, se tivesse mantido seu acervo em termos arquitetônicos, era uma cidade belíssima. Então você chega e as pessoas destroem todo o patrimônio histórico, as praças, elas não constroem um dia, no outro dia não tem mais. A nossa igreja antiga era muito linda, quando eu fui fazer o estudo, era uma outra Campo Formoso, era uma outra realidade. Se a gente for lembrar, Então, tinha cine teatro, tinha o coreto, tinha tudo. muita coisa que hoje não existe Então, mais. eu acredito assim que preservar não é porque eu quero preservar o nome de quem fez, mas a obra. Então, a obra, ela está à frente de quem está produzindo, ela está à frente do artista. O artista, na verdade, ele só se coloca como instrumento, mas a obra é que fala pelo artista. Então, o maior medo de Frei Davi era ele sair da nossa cidade e o próximo que entrasse diz, olha, não gostei, acho que vou desmanchar. E a ideia não é o embelezamento, a ideia é aquilo ali serve como evangelização. Então, é um legado que eu acredito que vai servir para futuras gerações. A festa de Santo Antônio ela é um patrimônio da cidade. Ela veio antes da cidade. Ela era um trabalho já feito quando Campo Formoso era freguesia. E é muito importante a gente valorizar, porque as pessoas que não sabem a sua história, elas não vão saber do seu futuro. Então, é provável que quem não conheça o passado, ele não sabe para onde ele quer chegar. Então, se você sabe de onde você veio, qual é a sua história, você sabe para onde você vai chegar. E é essa a nossa preocupação, é Campo Formoso ter raízes, é a gente se firmar como cidadão, sabe? É você valorizar o senso comum e não o que é individual. Era essa a nossa preocupação. Quais são os próximos projetos, uma vez que eu acredito que esse trabalho Olha, tende a continuar? os novos projetos vão ser 2 igrejas agora eu vou fazer essa semana, uma em Poços, outra numa cidade, acho que é um município bem pertinho daqui, que agora me fugiu o nome, acho que é Santo Antônio. E vou pintar uma capela em Petrolina, que fica dentro do trabalho do vinhedo, que vai ser também uma coisa muito interessante. E eu estou trabalhando agora num projeto, que vai ser um projeto maior, que é pintar o Santuário de Irmã Dulce, que eu acredito que para o campo formosense ver um trabalho de um artista que sai da nossa cidade, vai ser uma coisa muito enriquecedora para a gente. Então, esses são os meus novos passos. Até porque o Santuário de Irmã Dulce é visitada por Sim, turistas, do tanto do mundo Brasil como inteiro. do mundo inteiro, É, e irão ver seus painéis sim, lá e vão saber que é de uma formosense, ou seja, exatamente. vai dar uma valorizada também Olha, nesse trabalho de forma até internacional. exato. E assim, quem tem a oportunidade de fazer uma viagem internacional, por exemplo, quem vai à Europa, é interessante você ver um trabalho de um artista numa capital.
o roteiro daquele trabalho, ele não abrange só a capital. Se o artista pintou a capital e ele pintou várias cidades, ela é inclusa. Então, a pessoa sai daquele trabalho e ele automaticamente ele quer saber. Então, para a gente, Campo Formosense, eu espero e eu acredito que as pessoas irão valorizar a arte. Quem vai ver no Santuário Irmanduce vai ter vontade de conhecer um outro trabalho e será Campo Formoso. Então, para a gente, eu acredito que vai ser muito enriquecedor, que a gente não vai ser só conhecida como a terra das esmeraldas, nós vamos ser também conhecidos como uma terra de arte sacra, de trabalho sacro. A gente tem assim, um legado muito bonito. Daqui de Campo Formoso saem muitos padres, muitas freiras, e agora a gente já tem um outro nicho, sai artista também. Tatiana, para finalizar, você acredita que essa inspiração tem um pouco espiritual, vem dessa parte espiritual? Olhe, antes de mais nada, ela é um trabalho totalmente espiritual, porque logo que eu entendi que eu ia pintar a igreja, eu não duvidei. Eu tinha certeza que seria possível. Só que no dia que eu fui pintar, que eu olhei o tamanho das paredes, eu disse, eu acho que não sou eu não, teve um equívoco. Houve um equívoco. Mas aí eu me acalmei e disse, não, eu vou porque quem mandou sabia o que estava fazendo. Eu acreditei, fiz e agora me vejo num mundo totalmente voltado para o mundo espiritual. Os nossos trabalhos da arte sacra, ele requer da gente muita disciplina, muito estudo e uma coisa é certa, você só faz porque existe um plano divino e você é só um instrumento a ser lapidado. Então, uma vez você fazendo parte do mundo espiritual, a gente se deixa levar. Então, precisa da gente o quê? Paciência, silêncio, um senso assim de resiliência. Porque uma vez você entendendo os planos de Deus, você já sabe que você é instrumento, então se deixa seguir. Ok, Tatiana, muito obrigado. Tatiana Carvalho, explicando aqui para a gente sobre esse trabalho que foi feito na Igreja Matriz de Campo Formoso, de onde vem essa inspiração, os próximos passos, inclusive essa questão do tombamento dessas obras, né, fazendo com que elas fiquem eternizadas aí na Igreja Matriz de Santo Antônio. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Olha, Sérgio, eu é que agradeço a todos os seus ouvintes e só gostaria de deixar assim, um breve pedido. Estudem, leiam muito, porque conhecimento é poder. E uma vez você tendo conhecimento, você entende as coisas, você entende o valor de um trabalho artístico, você entende o valor de ser cidadão. Então leiam o máximo que vocês podem, ou sobre santos, ou biografias que interessem a vocês. O conhecimento é uma coisa muito valiosa para mim. Muito obrigada.